Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, porque nessa época que se fala tanto de Copa do Mundo, esses eventos esportivos sediados no Brasil, e por esses eventos nós vamos falar sobre a implantação do 4G no Brasil, e a gente sabe que essa proximidade desses eventos, né, teve a necessidade de implantar a linha 3G. E cidades como Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são cidades sedes desses eventos, a rede já está disponível. Mas quais as vantagens que essa rede realmente vai trazer para os brasileiros? Vamos conversar sobre isso com o especialista José Lúcio, que já está aqui no nosso sofá. Seja muito bem-vindo, José Lúcio. E agora, a gente, falando sobre 4G, essa rede que está sendo implantada aqui, como que tem andado essa implantação? Realmente foi efetiva? Ela está funcionando? Quais as novidades que você traz para a gente? Eu já anteciparei a pergunta da Lu aqui, José Lúcio. Explica o que é 4G, porque eu, particularmente, gostaria muito de saber o que é 3G, 4G, daqui a pouco vem 5G. Por aí vai. Bem, na realidade, essa tecnologia para o usuário, como um consumidor, né, de telefonia convencional, é simplesmente um aumento na velocidade de acesso. Então, cada G, né, significa geração. Então, a gente teve a primeira geração, a segunda geração, a terceira, e agora estamos na quarta geração e algumas intermediárias, 2.5G. Basicamente, para um leigo, né, para o usuário comum, é um aumento de velocidade, que propicia um acesso a uma quantidade de informações maior. Né, vídeo e algumas informações de streaming, basicamente é isso. Elas serviriam mais para os smartphones, então, tipo, para quem utiliza um telefone, que é aquele telefone analógico, que não é o smartphone, isso não altera em nada. Seria simplesmente na conexão de internet 4G. Sim. No caso de acessar esse tipo de tecnologia, você tem que ter um aparelho compatível com aquela tecnologia. Então, se você tem um aparelho que está escrito lá no manual ou na caixinha, compatível com 3G, a chegada do 4G vai ser indiferente para você. O aparelho simplesmente, vamos traduzir, ele não fala o idioma 4G. Então, ele não vai entender aquele formato de comunicação. Mas você falou questão de velocidade, mas eu, particularmente, o meu aparelho não é um smartphone, então eu não utilizo muito essa tecnologia. Mas eu já ouvi vários colegas, inclusive os dois aqui, usam bastante 3G. E eu vejo de vez em quando o pessoal passando raiva com a velocidade da internet. Não deveria ter uma velocidade de terceira geração e agora chegando uma de quarta geração? A gente tem que separar, infelizmente, aqui no Brasil, duas coisas. A primeira é a tecnologia. O que a tecnologia proporciona para você? Se você vê um veículo, o velocímetro dele vai a 240 km por hora. Mas se você estiver no centro de Belo Horizonte, você pode agradecer por chegar a 60. Né? Então, o que acontece é que a tecnologia 3G já te dá uma velocidade muito alta, relativamente falando, para o consumidor geral, de 7 mega, né? 7 GB, perdão. Nesse caso, a tecnologia 4G vai a 100 de transmissão. Então, nesse caso, é muito mais rápido. Mas qual é a qualidade efetiva desse serviço? E aí é que a gente bate... Qual que é o real, né? Porque o ideal é o 7 do 3G e o 100 do 4G. Mas o real? O real, você, por contrato, né, no Brasil, você tem 10% do comprometimento da operadora em te entregar essa qualidade de serviço. Então, se você, por contrato, você tem um link de uma velocidade de 10, ela pode te dar até 10% daquilo. É uma coisa meio engraçada, porque a gente estava conversando agora há pouco, e é como se como as pessoas separam o mundo da tecnologia do mundo real. Você já se imaginou chegar a um restaurante, sei lá, um supermercado e comprar um saco de 5 quilos de arroz e vier furado e falar, não, só veio 500 gramas. Não, é isso que eu ia te perguntar. Isso daria um bom assunto até. Eu tenho que te garantir 10%. Isso daria um bom assunto para o direito do consumidor, exatamente porque você está contratando, isso acontece muito também com TV a cabo, você está contratando internet 10 mega. E na realidade você tem de conexão o máximo mega. E isso seria uma propaganda enganosa, teoricamente. É uma puxada de tapete, né, para o consumidor. Então, hoje, né, os problemas, vamos falar não do bonito da tecnologia, não da velocidade linda funcionando no Japão, nada disso. Vamos falar do que acontece no Brasil. Hoje, basicamente, você mal consegue falar, que é a prioridade das operadoras.
Você tocou no ponto principal. Quanto mais acessar a internet, né? Quanto mais acessar a internet. As pessoas têm em casa, de um modo geral, 1 mega, 2 megas de velocidade. E já basta para uma família, para um acesso pessoal. Primeiro, nós temos cidades onde grandes empresas de 600, 1.000, 2.000 funcionários, por estar no interior, ela mal tem acesso a esse link, a essa velocidade de 1 mega. Meu Deus. Então, o que para muitas pessoas, uma velocidade em Belo Horizonte, São Paulo, nas grandes cidades, uma velocidade razoável e que às vezes até dá raiva, né? Porque Sim. dependendo do tipo de recurso que você quer acessar, você tem, por outro lado, situações onde empresas inteiras, negócios, estão debaixo de uma rede, de uma estrutura precária no que diz respeito ao acesso a dados. E quando você traz isso para uma situação onde não há efetivamente um comprometimento com a qualidade do serviço, falta voz, gente. Você está falando com uma pessoa, o telefone cai. Sim. Como é que a gente está indo para uma tecnologia 3G que tecnicamente dá 7, mas que 7 mega, mas que na prática a gente consegue 300, 200? Então, só para a gente entender, por que então a gente vai estar passando para o 4G, se nem o 3G ainda a gente consegue atingir? Boa pergunta, acho que foi a melhor pergunta. Olha, seria só uma exigência FIFA, será? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque em termos práticos, o benefício para o cidadão não vai ser tão grande, né? E teria que ser mudada toda a planta de aparelhos, ou seja, todo mundo tem que pegar os seus aparelhinhos 3G, entregar para alguém e comprar os 4G. Isso para a operadora é interessante, porque ela vai estar trocando os aparelhos. E também é interessante porque vai estar trocando os planos. Então a gente pode entender que 4G na realidade não é uma tecnologia, apesar de ser uma tecnologia. Sim. É um pacote comercial novo. Sim. Entendeu? Onde te dá mais velocidade. Agora, a gente está... Teoricamente. Teoricamente. A gente analisa aqui de todas as manhãs, praticamente, essas notícias, onde fala sobre a telefonia, sobre as operadoras. E o que a gente percebe é que há um déficit enorme de antenas para que transmita esses sinais. Pelo menos é o que é falado. Isso é dificuldade na área de você desapropriar lugares para colocar as antenas, enfim, o mundaréu de informações. Qual que é a informação concreta do cenário, pelo menos brasileiro, mas das grandes capitais, porque acho que o brasileiro é muito, muito amplo, mas das grandes capitais, do que tange a telefonia, a antena, a condição de se falar, de se receber dados, visando inclusive a Copa do Mundo, porque a informação tem que ser muito rápida, né? Porque exatamente você está com imprensa trabalhando e acho que essa é a maior preocupação deles, né? Isso daí é uma... Bem, todo mundo tenta se defender, as operadoras, claro, vão se defender. Existe uma limitação e essa limitação tem que ser considerada. Nós não estamos na Suíça, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tamanho de território. Se amanhã a gente combinar e falar, vamos mudar todas as antenas da Suíça, cada um pega uma van e cobre em um mês, troca toda a tecnologia, de 4G para o 5G que você comentou. No Brasil, não. Realmente o país é muito grande, é um continente, maior até do que alguns continentes. Então, é difícil você ter uma abrangência dessa. Por outro lado, a gente não pode subestimar a capacidade que uma operadora tem de negociar uma colocação de antena. Como é que você admite um decreto, né, que a 4G, a tecnologia 4G foi implantada por decreto federal. Que eles nem queriam, as operadoras nem queriam. Nem queriam. Por elas nem trariam isso. Bem, se existe um decreto, entre aspas, para colocar o 4G, por que não vai existir um decreto para colocar as antenas? Sim, uma estrutura, né? Exatamente. Aliás, nós falamos se isso o problema é a antena, o seu planejamento, né? Na realidade, o que eu entendo é que existe um custo-benefício. Não se justifica colocar uma tecnologia 4G para atender a uma fazenda que tenha 3 pessoas acessando. Isso é uma coisa, é uma questão de estudo de custo. Por outro lado, existe uma limitação das operadoras em trabalhar com essa tecnologia a partir do momento em que não é interessante do ponto de vista financeiro, e a gente tem que colocar, uma operadora é uma empresa, ela tem que dar lucro. Então, se financeiramente ela gerencia bem as reclamações do PROCON e isso é mais barato do que precisar
de qualquer forma, e aos trancos e barrancos, ou planejado expandir a rede, ela vai negociar isso, ela vai perder cliente, vai para uma outra operadora que também não vai investir, Sim. que também vai voltar para ela e vai ficar nesse joguinho. Então, o principal fator disso é o custo. Por que nós não temos um serviço de telefonia decente? Porque hoje, uma pergunta, quanto você conhece esses jornais populares? Sim. Quanto custa um jornal popular? 25 ou 50 centavos. Quanto custa um SMS? Um SMS, 30 centavos, eu acho. Quantas letras tem no SMS? 140 caracteres. Quantas letras tem em um jornal? Ah, não faço não, milhares. Pois é. O que você acha que dá mais trabalho fazer? O jornal? E é mais barato, é o mesmo preço. Então, se você parar para pesar o valor das coisas, por que nós somos loucos? Então todos os jornais vão fechar, vão todos montar empresa telefônica. Então. Quer mais dar mais lucro? É um negócio estranho, porque no jornal você tem uma série de profissionais trabalhando, fotógrafos, você tem a parte toda de impressão, sim, diagramação, tinta, papel, você tem a distribuição que é complicadíssima para você feito, toda a parte de logística, e chega mais barato do que um SMS de 140 centavos. Pois é, mas aí o governo ele prejudicou demais o pessoal do mercado telefônico, ao invés de ele baixar decretos que obriguem os fornecedores de telefonia, internet, etc., a melhorar os serviços que já tem, eles estão obrigando os caras a ampliar o serviço sem ter condição de ter a base melhor. Porque se você não tem uma boa qualidade no 3G, porque imagina, você está dizendo aqui que o 3G, teoricamente, ele é uma internet, uma velocidade de até 7 gigas. Mas a operadora, ela tem por responsabilidade de te atender com até 10% do serviço em contrato. Quer dizer, é como se eu fosse numa padaria, eu sempre gosto de estar fazendo a padaria, porque é a coisa mais popular. Eu vou na padaria e aí o padeiro está lá fazendo só pão de sal, e o pão de sal dele não é bom. Aí, de repente, chega alguém e eu obrigo o cara a fazer o pão de doce, a torta, não sei o que mais, mas o pão de sal continua ruim. Quer dizer, tem que melhorar o pão de sal, né, para melhorar a qualidade do produto, para depois ele pensar em outros produtos. Mas aí também em contraponto que o Angelo está falando, porque aí não seria também uma responsabilidade das operadoras que não se preparam adequadamente para receber qualquer tipo de tecnologia? Vou citar exemplos. Nós tivemos sanções agora a operadoras que ficaram sem comercializar pelo menos por quase um mês aqui, sim, em função de uma negligência da empresa no tratar com os funcionários, até mesmo porque virou até brincadeira. O pessoal que tinha dessa operadora, o pessoal falou, você não vai conseguir falar nunca, porque só cai. Então, será que também não há um descaso? Não sei lá se descaso é uma palavra muito forte, mas a questão sei lá, tratar assim com o cliente de qualquer jeito, só pensar em vender plano, faz e questiona, e faz plano, mas não tem condição de atender aquilo. Não seriam as operadoras? Bem, nesse caso você não tem um contrapeso, digamos assim. O que impede uma pessoa de roubar? Tem a questão moral, tem a questão religiosa, tem uma série de fatores. Existe um peso, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada, então ele tem a contrapartida daquilo. No caso de uma operadora, é interessante para ela financeiramente correr o risco de ter esse impedimento, entendeu? Então, o investimento para manter uma qualidade de serviço é maior do que o custo dessas questões legais. Por outro lado, a justiça, quando tenta fazer alguma coisa, o valor, né, as multas, os danos morais, ainda corresponde a um valor muito pequeno. É um risco calculado. É um risco muito bem calculado. As empresas, elas não... foi o tempo em que você tinha uma Telemig celular, a gente pode falar que é das antigas, nossa, e onde o objetivo... Você pegava o celular, ligava de dentro do elevador sem problema algum, sim, né? E funcionava perfeitamente. O que aconteceu com isso? O que aconteceu é que existe um processo meio que extrativista dessas empresas. Você tem casos de empresas de muito tempo, com uma abrangência continental, e que o nome da empresa ruiu, né? Você tem empresas que eram tidas como de tecnologia de ponta e sumiram, desapareceram o nome da empresa.